O programa a seguir é livre para todos os públicos. Para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já está limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Você que está com sua Bíblia, você vai passar umas páginas aí, mesmo no livro de João. Eu quero ler outro texto com você. 21. Vamos tentar trabalhar esses dois textos nesta noite, dentro de 40 minutos que nós temos. João 21. E versículo 3. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro, faz uso da Bíblia, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Preste atenção. Mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus disse, filhos, tem alguma coisa para comer? Responderam, não temos. Disse-lhe Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando uma rede cheia de peixes, pois não estavam longe da terra, senão alguns 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Feche seus olhos comigo, diga assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, o qual me deu a fé, eu oro agora, fala comigo, o que eu preciso, usa agora o teu Filho, para falar comigo. Eu preciso do Senhor. A tua palavra quebra o coração endurecido. A tua palavra transforma, renova, traz vida. E aqui estou. Fala comigo, Senhor, pois o teu servo ouve. Amém. Eu posso tirar o microfone? Não, né? Queridos, nós vamos comunicar hoje aqui um pouco pela direção do Senhor. Não vou ter tamanha liberdade, eu não gosto de ficar segurando esse microfone, mas por força maior vou ter que ficar aqui com esse microfone. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre ser escolhido. Presta atenção, olha para cá. Presta atenção. Brevemente, eu quero dar uma introdução comentando sobre o livro de João, capítulo 15, que são passagens que muito me marcam. Tem passagens que parece que falam mais diretamente com você, devido a questões que você vive e precisa
de melhorar. E aí aquelas passagens sempre ficam no teu espírito. Essa é uma das muito importantes para mim. Toda palavra é importante, mas tem algumas que parece que mexem mais com você. Essa aqui em João 15, sobre a videira e o ramo, mexe muito comigo, porque o Senhor fala, para ser sincero, o Senhor fala sobre ramo, sobre vara seca, sobre galho. O Senhor está dizendo que existe uma videira que produz muito, e existem galhos que não produzem nada, que eles não têm vida em si, eles não conseguem produzir as coisas. Até o momento que esse galho ele é enxertado na videira e torna-se um com a videira. O Senhor, só Deus é capaz de fazer isso, pegar algo que está morto, ir numa videira, numa árvore que dá fruto, e colocar, e aquele galho que está morto começa a receber a vida daquela árvore que produz fruto. E de fato, quando a Bíblia fala no sentido de estar na videira, está dizendo em ser um, está misturado, junto, em comunhão, se torna uma só pessoa, ainda que tem mentes diferentes, personalidades diferentes, funções diferentes, mas estou ligado como se fosse uma só pessoa por causa de um só Espírito. Então, em João 15, Jesus está dizendo que a videira, o objetivo da videira é produzir frutos, e o objetivo da vara é produzir frutos, mas para a vara produzir frutos, ela tem que estar enxertada na videira, que é Jesus. Ele começa a trabalhar muito sobre isso. Jesus, ele pega uma pessoa que está morta, eu quero repetir sobre isso, que não tem vida, que foi cortado um pedaço de madeira. Imagine um pedaço de madeira aqui, olha, essa paqueta aqui, imagine isso daqui, sem vida nenhuma. Se o Senhor, isso aqui é lógico que veio de uma madeira, não sei se veio de alguma questão que produz frutos, talvez não. Mas se o que o Senhor está dizendo é que ele pega isso daqui, vai numa árvore agora, que não precisa ser só videira. Imagine do lado da minha casa, eu estou conversando sobre videira, eu estou pensando só no pé de manga, porque eu tenho um vizinho que tem um pé de manga enorme, e lá em casa não cai, folha cai todo dia, umas 10 mil folhas. Agora manga só na casa dos outros, do vizinho da esquerda e direita, lá em casa não cai nenhuma. Mas eu estou conversando de videira pensando nesse pé de manga. O Senhor pega esse pedaço aqui de madeira e ele coloca nesse pé de manga, e no tempo determinado, esse pedaço aqui de vara seca vai produzir fruto. É isso que o Senhor está dizendo em João 15. É isso que ele faz. Quando a vara está enxertada em algo produtivo, isso que está morto começa a ser produtivo também. Amém, queridos? E eu quero parar e agradecer a Deus, porque eu lembro de um tempo onde eu estava morto e não produzia nada para o Senhor, e Ele teve paciência comigo, foi lá, me pegou, colocou de volta na videira, como na origem de Deus, e alguma coisa a gente é capaz de produzir. Alguém compartilha desse mesma fé e sentimento comigo, irmãos? Você consegue lembrar de um tempo onde você não produzia nada, reclamava mais do que até pedia a Deus, reclamava mais do que tinha coragem de falar assim: Senhor, obrigado pela água, pela comida que eu tenho, e o Senhor teve paciência com você até um dia que você ouviu a mensagem da cruz, a fé foi implantada dentro do coração, e hoje você não está lá como deveria, mas alguma coisa você sabe que Deus está te usando para produzir em favor de alguém. Isso é Jesus que faz com a sua vida, e muito mais vai fazer em nome do Senhor. Então, João 15, o Senhor Jesus, é o próprio Jesus que está falando isso, ele está descrevendo a questão de ter vida. E no versículo 2, Jesus diz que aquele que não produz nada, aquele que está enxertado nele, foi colocado para produzir algo, mas ele é despercebido, talvez por falta do que a missionária falou aqui no início, por falta de coragem, talvez por falta de determinação, talvez por falta de dar um passo a mais. Ele está com tudo para produzir o fruto, enxertado no pé de manga, no pé de uva, no pé de fígado, seja o que for, mas ele não tem atitude nenhuma. Ele só recebe o que é uma bênção natural, porque a igreja tem bênção natural, o Senhor tem bênção natural. O que é uma bênção natural? O Senhor Jesus diz que o Pai faz nascer o sol sobre todos, bons e ruins. Isso é uma bênção natural. Viver, respirar, isso é uma bênção natural, mas isso acontece com qualquer pessoa. O que está indo para o inferno e o que vai adentrar os portões celestiais vive. Isso é uma bênção, a vida é uma bênção. São bênçãos naturais, que acontecem a todos. Alguns até numa quantidade maior ou não, mas que são bênçãos naturais. Então, dentro da igreja, existem bênçãos naturais também. Você entra aqui,
nunca vai tomar a decisão de servir ao Senhor, nunca vai tomar a decisão de ter um comportamento maior com Deus, nunca vai tomar a decisão de mudar, nunca mais recebe bênção. Quando a oração é feita para repreender a morte, era para morrer semana que vem, mas recebeu a oração hoje, já não vai morrer mais. O plano foi cortado, isso é uma bênção, que cabe a todos que entrar e receber. Entra aqui todo machucado, ruim, e aí começa a crer na prosperidade. Como essa questão que o pastor Walter, o Senhor usa ele para fazer, de voto, de mexer com a sua fé. A pessoa vem, pega, pode ser qualquer pessoa, acreditou naquilo ali, irmão, ativou no mundo espiritual, recebe. Vai prosperando, são bênçãos dadas a todos. Mas quando o Senhor diz que ele pega uma vara, ele coloca na videira, a pessoa vai receber essa bênção natural, porque é impossível viver nessa terra sem ter bênçãos naturais. Nós comemos, bebemos, sorrimos, temos família, temos amigo, brincamos, praticamos esportes, são bênçãos dadas a todos. Mas para quem é pego e colocado na videira, de ti o Senhor espera coisas maiores. Aí o Senhor espera outro nível da sua pessoa. O Senhor quer que você avance um pouco mais, porque você está enxertado naquele que é vida, naquele que pode, naquele que é. E ele olha para você e diz assim: olha, você sabe que você pode avançar, que você pode suportar mais um pouco. Talvez o que está enxertado ali, mas não desenvolveu nada, está ali só para bênção natural, na videira, na nave da igreja, não suporta, mas você conhece, você tem experiência, você sabe que você pode. De ti o Senhor espera coisas melhores. Então, no versículo 2 diz que quem está enxertado, mas não se preocupa com nada mais, só quer que o Senhor me livre da morte, da doença, que o Senhor me livre da inveja, quero receber, quero que o Senhor prospere meu caminho. Esse recebe uma benção. Mas se ele continuar assim, não tomar decisão, versículo 2, aquele que não dá fruto, o Pai vai cortar, porque ele só está para receber. Ele não está para dar fruto. Ele não está para doar, ele só consome, ele suga, entende? Ele suga do irmão, ele suga a oração da irmã. O irmão está 3 dias de jejum e ele pega a mão do irmão e põe na cabeça, ora, porque eu acredito, e ela acredita mesmo, mas ele só suga o sacrifício do outro, ele não doa nada, ele nunca doa nada, é um sanguessuga, ele só puxa, ele só quer, ele só consome. Só fica gordo em todas as coisas, e o Senhor espera dele algo. O Senhor quer que ele seja fonte de doador, fonte de doação. O Senhor quer que ele seja fonte de água viva, que ele doa. Aí quando o pai vai vendo que ele só está sugando, só pegando, só consumindo, ele vai cometendo um dos pecados, chamado de idolatria e de avareza. Porque ele é um idólatra de si mesmo. Ele olha só para a sua volta e para o seu estômago. Ele só quer, só recebe oração, só recebe bênção, só recebe isso, só recebe aquilo. Tudo ele recebe, ele não doa nada. Aí o pai olha para ele e fala assim: aquele eu vou ter que cortar. Não vai cortar no sentido dele deixar de receber bênçãos naturais, não. Ele vai continuar recebendo bênçãos naturais, mas o Senhor vai perder a esperança de coisas melhores em relação à vida dele. Se você não serve para o reino, porque você não doa. Você sabe por que o mar morto é chamado de mar morto? Porque ele não libera água para mais ninguém, tudo chega nele e ele se fecha. Aí ele morre, só tem sal. Não tem peixe, não tem vida. Não doa, não flui. Não tem conexão de vida. E o Senhor fala que pessoas desse tipo não pode ficar na videira. Porque se ficar na videira, irmão, se ficar com Jesus, se a gente ler a história de Jesus, todo mundo que me pergunta, pastor, eu quero ler a Bíblia, eu sempre ensino, leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia isso, veja Jesus, como Jesus relacionava, como Jesus conversava, como ele produzia vida, como ele estendia a mão quando alguém errava, como ele abraçava, como ele brincava com as crianças, vê como Jesus relacionava doador, vê como ele procurava os doentes. Isso é reino de Deus estabelecido. Você foi chamado para estabelecer o reino. Diz assim: eu fui chamado para estabelecer o reino de Deus. Irmão, é o seu dever estabelecer vida onde você pisar.
Onde você colocar os seus pés, é o seu dever estabelecer vida. É sua missão estabelecer vida. Nós estávamos no estudo aqui ontem, que a gente tem um estudo todo sábado. Eu estava conversando, a gente entrou num assunto interessante e nós discutimos algo interessante. Há homens que de tão santo o Senhor tira da terra. Mas muitas das vezes não é porque a sua santidade foi além do nível do mundo. É porque ele buscou tão alto um nível de santidade e de querer a Deus que ele esqueceu de mudar, melhorar o ambiente onde ele está. É por isso que os sábios rabinos eles dizem que Elias foi tomado da terra não por causa apenas da sua santidade e pureza, mas ele desejou tanto a Deus e alcançou tanto que para ele já não importava mais as pessoas. É como se fosse quase que um pecado. Presta atenção nisso aqui. O Senhor te colocou na terra, neste lugar e neste ambiente para estabelecer o reino de Deus, a vontade do Senhor. Então ele te coloca, você aprende uma palavra, você desenvolve, a sua mente é aberta, você começa a despertar por algumas questões, seja louvor, seja pregação, seja contribuir para a igreja, seja visitar alguém, seja em relação à sua família. Toda vez que você, na primeira vez e a única vez que você é salvo, algo começa a desenvolver dentro de você. Até os seus talentos naturais, eles são convergidos a algo espiritual, porque o Senhor vai usar a sua experiência, o seu relacionamento, o seu recurso para estabelecer o reino dele através de você. Tudo que você tem e tudo que você é será usado pelo Espírito Santo para que o reino de Deus seja estabelecido onde você estiver. Agora, o caso de Elias dá a entender que ele vai buscando tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que o mundo para ele perde o sentido. E o Senhor tem que tirar ele da terra, porque ainda que Elias conseguia jejuar 40 dias e 40 noites, ele não conseguia mais perdoar alguém que errava. Ele não conseguia mais aconselhar alguém que precisava de ajuda. Ele olhou tanto para o alto e destruiu o caminho de volta, que o Senhor teve que tirar ele da terra, porque ele não estabeleceu o reino mais. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo isso. Você não está aqui para desejar só Deus, 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 Jesus, Jesus. Você está aqui para desejar Deus, Jesus, Jesus, o Espírito, mas para mudar o ambiente aonde você está. É você que muda. Seus irmãos, seu filho, amigo, parente, relacionamento, casa, trabalho, você está aqui para isso. Qual que é a oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Venha aqui, não é eu vou para aí não, venha. Jesus proclama a igreja a buscar o reino, a você puxar o reino. Venha, não é eu vou. Tem até a música da Aline Barco que nós cantamos um dia, né? Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar só para ver o meu rei. Amém. Mas a missão da igreja e da Bíblia é que venha aqui o teu reino, que seja estabelecido aqui a tua vontade, que aqui seja o teu governo, que o teu trono seja aqui, que é o teu governo, que as tuas leis sejam dentro de mim, que aqui seja o passear do Senhor, que aonde eu entrar, onde eu sair, que o Senhor me abençoe, para que fique pregado, para que todos vejam que o Senhor governa esta terra. Esse é o dever da igreja. Esse é o estabelecimento de reino que nós temos que ter. Alguém me ouve, irmãos? E aí, quando essa pessoa que está enxertado não tem esse desejo, Deus vai esperando que tenha. Não tem, o pai corta. Fala, isso aí já não dá. Mas aquele que está enxertado na videira para dar fruto, e começa a dar fruto, logo o pai tem que podar ele, tem que tirar algumas coisas para que dê mais fruto ainda. E é interessante que a pessoa começa a desenvolver, começa a fazer. E aí acontece uma fatalidade, acontece alguma coisa, a pessoa fica totalmente sem rumo, sem chão, sem piso, sem tranquilidade na sua consciência, sem coordenação no seu corpo.
Igual a missionária falou, você não sabe se é Deus que mandou, que permitiu, se é o diabo, que se é falha. Acontece alguma coisa que você fica sem direção. E aí a gente tem que perguntar o seguinte: o que você faz quando Deus faz o que você não queria que fosse feito? Porque são essas horas onde Deus faz o que é estranho, o que não foi avisado, e deixa você completamente sem direção. Você fica meio que perdido. A única coisa que você tem é perguntas e perguntas, dúvida, e a alma comove com isso. E aqui eu digo, toda pessoa que é escolhido para estar na videira e produzir fruto, ele passa por isso. E vai passar de novo. E vai avançar de novo. Porque o seu crescimento não para, irmão. Enquanto eu estiver aqui, cresce, e eu tenho para mim que até na eternidade nós desenvolveremos eternamente, de eternidade a eternidade vamos crescer, porque Deus não tem fim, nós não podemos ser paralisados no nível de crescimento. Há maneiras de desenvolver de todos os sentidos, em cada área. Aqui neste mundo, por exemplo, é impossível você desenvolver em todas as dimensões. Quando você dedica muito tempo numa área da sua vida, a outra fica em falta. Porque você é limitado pelo tempo, pelo espaço. Agora, na eternidade, poderemos crescer em tudo aquilo que Deus tem para nós. Crescimento começa aqui. E começa, versículo 2, o Senhor tira alguma coisa que te importa. Ele sempre tira alguma coisa. Para que você dê mais fruto, Ele sempre vai tirar. Alguém aqui já perdeu alguma coisa valiosa? Já perdeu, irmãos? Me ajude, manifeste. Algo que era útil a você. O Senhor trabalha com isso, nem sempre é Satanás. Pode ser Satanás que tirou, mas foi Deus que permitiu. Para você dar uma balanceada, equilibrar a tua visão de fé, desenvolver o seu discernimento de foco. Para você perguntar não para Deus, mas para você mesmo, o que eu faço aqui? E para desenvolver a sua dependência no Senhor. Porque Jesus disse assim, porque, olha o que diz, depois de ser podado, de perder alguma coisa, vocês ficarão limpos. Tem coisa que tem que ser tirada para limpar. Só depois que tira, você assusta, machuca um pouco, você não fica conformado, e de repente você percebe que não precisava daquilo para viver. Você percebe que aquilo que foi tirado, de fato, ainda que doeu um pouco na tua alma, era a libertação. É por isso que o versículo 3 diz, sois limpos depois de ser podado. Tira algo, o Senhor expulsa algo, o Senhor manda algo para outra margem. Você fica louco, desesperado, chora, lamenta, e aí vai diminuindo o choro, vai diminuindo as perguntas, e você se levanta, toma um banho, arruma, entende qual é o seu dever e começa a andar, e você está limpo, pronto para o outro nível. Quem passa por esse processo é somente aquele que está enxertado na videira e que sabe que o seu dever é dar fruto. O Senhor sempre faz isso, amém, igreja? E o Senhor fala no 4, tudo então que você permanece em mim, eu vou permanecer em você. Porque a vara de si mesmo, olha aqui, não pode dar fruto. Ela sozinha não pode dar fruto, se não estiver na videira. O Senhor diz, versículo 5, sem mim, sem Jesus, nada você pode fazer. Sem Jesus, nada você pode fazer. Quem aqui é salvo? Vocês são salvos. Aí alguém pode dizer, mas foi eu que escolhi ser salvo. Foi eu que ouvi a mensagem, levantei e fui até o altar. Foi eu que ouvi a pregação e pensei, fiz um balanceamento na minha mente e vi que não tinha nada a perder. Foi eu que caminhei, foi eu que fui para o batismo, sou eu que venho, participo da ceia. Eu decido, eu faço. E a Bíblia diz, foi o Senhor que te escolheu, não foi você. Foi Ele que te fez ovelha do pasto dele. Não foi você que foi para o pasto dele. Foi Ele que trouxe você até Ele. Foi Ele que fez você levantar aquele dia e ouvir a mensagem, em pegar o folheto.
Foi Ele que abriu os teus sentidos. Alguém que estava na mesma igreja, no mesmo local, no mesmo culto, alguém que recebeu a mesma mensagem, não viu o que você viu, não entendeu o que você entendeu, não percebeu o que você percebeu, porque foi Deus que abriu o seu entendimento. Foi Ele que deu uma ordem aos membros do teu corpo para se mover e ir à igreja, ir até o altar e receber a oração. Irmãos, foi Deus que te deu uma medida de fé. É Ele que te deu a medida de fé. A Bíblia fala que quando Jesus desceu na terra e cumpriu o ministério e subiu ao céu, Ele não deixou os homens órfãos, mandou o Espírito e antes disso deu dons aos homens. Foi Deus que te deu o dom. Você acha que a fé é sua? Nossa, como eu estou com a fé hoje. Cada pessoa tem uma medida de fé dada por Deus. E a Bíblia fala que o Senhor dá a fé e sustenta ela. A Bíblia fala no livro de Tiago que toda a bênção vem do Pai das luzes, vem dele. Tudo que você recebe vem dele. Vem dele. Tem participação sua quando diz na dimensão humana. Sim, tem um esforço seu, sim. Mas mesmo com o seu esforço, tudo começou por Deus. Mesmo com a sua escolha, começou com Ele. Mesmo com a sua decisão, começou com Ele. Ele quis primeiro. Ele decidiu primeiro. Isso faz muita diferença, porque em primeiro lugar, isso acaba com a nossa vaidade. Isso acaba com o nosso orgulho. Isso expulsa o eu de você. Não é você com a sua inteligência, não é você com a sua beleza, não é você com a sua formação, não é você que você... Não é você. Começa com Ele e termina nele. É por isso que a Bíblia fala de Jesus como princípio e como fim. Amém, queridos? E aí trabalhar como escolhidos para produzir não é fácil. Porque como nós vivemos nesta terra, neste local, nessa dimensão de matéria, nós sempre somos chamados e atraídos a voltar à nossa origem material, pequena e fraca. Irmão, enquanto você viver, você pode ter experiências com Deus em outras dimensões, em grandes níveis. Você sempre vai ser forçado a olhar para trás. Sempre Satanás vai lutar e fazer você está perdendo isso, você está perdendo aquilo. Olha o que você está deixando. Já se passou 6 meses, já se passou 2 anos. Sempre. E essa história de Pedro que eu li aqui com vocês no capítulo 21 mostra isso. Que Pedro esteve na videira por um tempo ligado a Jesus. Ele esteve com ele estava de fato com Jesus. Não só esteve, ele estava ligado com Jesus. Acontecia muitas coisas. Os discípulos estavam com Jesus quando Pedro conversa com a mulher samaritana e torna ela um evangelizador. Eu já preguei sobre isso várias vezes. Eles estavam com Jesus quando Jesus vê uma multidão de 5.000 pessoas e ele pega alguns pães, alguns peixes, levanta a parte e alimenta aquela multidão. Todos estavam ali. Eles estavam com Jesus quando ele vai na casa da sogra de Pedro e cura ela. Eles viram. Ele estava com Jesus quando ele disse àquela menina, levanta agora e anda. Eles viram aquilo. Eles viram Jesus ser transfigurado no monte. Jesus mudou todo o seu corpo e o corpo de Jesus ficou como um corpo de glória. Os discípulos viram aquilo. Mas lembra que eu disse para vocês o que você faz quando Deus faz aquilo que você não queria que fosse feito? Porque eles viram todo o milagre, a dimensão e ouviram a mensagem. Mas quando Jesus foi crucificado, acabou o mundo para eles. Jesus tinha avisado, Jesus tinha falado, Jesus tinha orientado, Jesus tinha divertido, e quando eles veem Jesus na cruz, acabou o mundo. Todos correm, todos se dividem, todos se escondem, o culto já não é mais o mesmo, é com porta trancada, é com medo, é com resmungo, já não tem mais louvor, já não tem mais graça. O olhar dele é de medo. E são escolhidos, homens e mulheres escolhidos para fazer uma missão. E Pedro, o grande líder, o apóstolo Pedro, chamado de Simão, Pedro é um escolhido, enxertado na videira, mas devido a alguma adversidade, presta atenção. Quando ele viu Jesus crucificado, ele voltou. Voltou para onde? Para aquilo que ele sabia fazer, pescar. Pedro voltou.
E o Senhor me ajudou, irmãos, a gente, às vezes não dê tempo. Pedro sempre está ligado com algo. Todo ser humano está ligado com alguma coisa. Pedro sempre estava ligado com barco e com peixe. Em Lucas 5, eu não posso falar em detalhes. Jesus estava pescando, Pedro estava pescando na praia, Jesus chega e prega, a multidão vem correndo para apertar Jesus, Jesus corre, entra dentro do barco, manda um barco um pouco adiante e ensina a multidão. De quem era o barco? Do apóstolo Pedro. Depois Jesus paga, manda eles pescar e pega grande quantidade de peixe. Depois Pedro está num barco também, junto com os 12, atravessando, Jesus vem sobre as águas, você conhece. Pedro está ligado à pescaria o tempo todo. No final da vida, do ministério de Jesus, João 21, Jesus foi crucificado. Os discípulos estão comendo. Deus tinha feito alguma coisa e não tinha avisado. Ou tinha avisado, eles não tinham compreendido. Pedro falou assim, versículo 3. Estava junto e Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eu vou voltar. Eu vou parar. Eu não vou ficar. Estou cansado, estou com medo. Não aconteceu como eu queria. Não tive a resposta no tempo que eu queria. Eu vou voltar, disse Pedro. Eu vou pescar. Há 3 anos atrás eu estava pescando quando Jesus passou no mar da Galileia e usou meu barco e me chamou para o ministério. Mas agora, nada mais, ele está morto. Algumas pessoas dizem que ele ressuscitou. Não, eu vou pescar, disse Pedro, e os discípulos foram com ele. É interessante como você sempre é convidado a voltar pelo espírito maligno e pela sua própria mente, quando alguma coisa não sai do jeito que você decretou, esperou, como a sua experiência e a sua esperança e até a sua fé não trouxe no tempo determinado o seu, não o tempo de Deus, o seu. Você sempre vai ser convocado a voltar. Eu vou voltar, porque não aconteceu do jeito que eu pensei. Eu vou voltar para a pesca, eu vou voltar para aquela prática, eu vou voltar para aquele sonho, eu vou voltar para aquele costume, eu vou voltar para aquele outro local, eu vou voltar para aquele outro relacionamento, eu vou voltar para aquele outro pensamento, eu vou voltar, porque o Senhor não está mais aqui como não estava com os apóstolos, o Senhor não está mais aqui como estava antes, Ele não estava mais aqui, Ele não fala mais como falava antes. E você pensa, eu vou voltar, não está adiantando nada, não vejo nada, não percebo nada. Parece que estou só, eu prefiro voltar. Pelo menos lá, como diz no Egito, lá eu tinha alguma coisa para comer. Pelo menos lá eu não tinha que ficar batendo na rocha para dar água. Pelo menos lá eu não tinha que ficar correndo debaixo de uma nuvem durante o dia para me tampar do sol. Pelo menos lá eu não tinha que ficar olhando para o céu para ver se o maná caía, como o povo disse no deserto. Eu prefiro voltar para o Egito. Eu preciso... É você que escolhe. Porque se você é escolhido e vai cumprir o seu ministério, trabalhar para Deus, você vai passar tempo de escassez e de falta. Trabalhar para Deus, Deus vai mexer dentro do seu interior. Ele vai tirar alguma coisa de você, sim. Ele vai tirar você do chão. Trabalhar para o Senhor é questão de fé, é questão de dependência, é questão de lágrimas, é questão de ser adorador, não da alma, pelo Espírito, é de ter uma convicção. O trabalho para Deus, o servir ao Senhor, o amar a Jesus, vai mexer com toda a sua estrutura. Toda a sua estrutura vai ser convergida a Jesus. O Espírito Santo vai pegar você de jeito e vai trabalhar a vida inteira para que todo o seu ser seja do Senhor. Isso dói às vezes. E você vai viver às vezes como se não tivesse resposta e como se oração fosse apenas uma reza cansativa, como se o louvor fosse apenas um momento de brincadeira onde canta e não tem mover, e como se palavra fosse só palavras, mas você vive pela fé. O Senhor nunca te chamou a viver por vista, nunca Ele disse ou mentiu para você. É uma questão de escolha, escolhido. Ou você acha que você é escolhido para estar na videira e que toda a mesa vai estar farta a vida inteira? É o que Pedro está vivendo aqui. Alguém me ouve, irmãos? Agora é interessante, irmãos, que quem é escolhido, olha o versículo 2 de João 21.
Quem é escolhido? Ainda que ele vai tentar viver sem Jesus, ele sempre tem uma marca de liderança ou que ele é bom em alguma coisa. Pedro disse, eu vou pescar. O que os discípulos falaram? O que os discípulos falaram? Nós vamos também. Ainda que Pedro tentava viver sem a direção e sem estar ligado a Cristo, o Espírito Santo não abandona. Pedro disse, eu vou pescar, mas o Senhor tinha chamado ele para liderar Jerusalém, a igreja, liderar os discípulos apóstolos. Quando ele disse, eu vou pescar, os discípulos levantaram e falaram assim, vamos contigo. Aí Pedro falou assim, gente, eu estou tentando ficar sozinho, eu estou tentando tirar um tempo para mim, eu estou tentando aliviar, não estou chamando ninguém. Pedro, mas você sabe, onde que você está, a gente tem que estar junto, você é o líder. Você já tentou fugir de alguma coisa da sua vida, de algum ministério, de alguma questão, e sempre tinha alguém atrás de você, ligado a você? Te perguntando alguma coisa, ligando, procurando, ou dizendo assim, por que você não está fazendo aquilo que você fazia antes, ainda que a outra pessoa está bem pior do que você, mas ela chega e falava assim, mas você parou de ir lá? Eu não escuto mais louvor, não escuto mais você falar de Deus como antes, a pessoa já está mais do que afastada do Senhor, mas ainda é usado para falar, por que você não está fazendo? Deus não abandona o escolhido. Ele vai fazer de tudo que for possível, ele não tira, mas a Bíblia fala que quando ele dá um dom, um talento, ele não tira, os dons dele é irrevogável. Você pode estar distante, sempre você vai ser usado naquela área que o Senhor mandou você usar, mandou você fazer, determinou que você seria usada. E o escolhido não pensa só em pregar, em cantar, em orar, em visitar. Tem gente que é escolhido, irmãos, para tomar conta de pessoas. Tem gente que é escolhido para ser mãe de algum filho que é especial. Tem gente que é escolhido, que está aqui, porque é só você que pode suportar a ignorância de alguém dentro da sua casa. Se fosse outro, já tinha dado morte ali dentro. Tem gente que é escolhido para entrar numa empresa e trabalhar ali, aonde ali opera o reino de Satanás, mas você foi escolhido para entrar lá, e aos poucos você não está percebendo, mas você está clamando o reino de Deus para aquele ambiente. Tem gente que é escolhido para suportar homem que é só você que suporta. Mulher que é só alguns tipos de homem que suporta. Salomão fala que casar com a mulher faladeira é melhor morar no deserto. Mas como Deus, presta atenção, como Deus ama todos, eu creio que Deus escolhe alguns homens para casar com esse tipo de mulher. É só ele, é escolhido para isso. A escolha não é só ministérios espirituais, não. Não se entrega não, gente, controla. Entende, irmãos? É escolhido para uma missão fora destas portas, que é você que faz. E é por isso que é perigoso você chegar perto de alguém que não é escolhido e contar a sua vida. Porque quem aqui um dia foi conversar com alguém, até dentro da própria igreja, e você escutou alguém falando assim, se fosse eu já tinha desistido. Alguém entende isso? E ela foi sincera em falar que tinha desistido, porque é você que foi colocado naquele lugar, não foi ele ou ela. É você que foi determinado aquele ambiente. Então não tenta dividir funções e ministérios com quem foi colocado em ambiente diferente. Não entende como você, não tem a força que você tem, não vai ter a experiência que você tem. Deus se coloca naquele ambiente, é para você, não é para o outro. É por isso que você escuta isso. Eu não suportaria, eu já tinha desistido, eu tinha mudado, eu tinha feito outra coisa, e tinha, porque não foi ele que foi determinado para aquilo. Como ela aguenta aquilo? É porque ela foi escolhida para mudar aquela situação, aquele ambiente, aquela pessoa. Nós precisamos entender essas coisas. Amém, queridos? E para mim tentar terminar aqui, queridos, graças a Deus que Jesus sempre vai atrás dos seus.
Graças a Deus que nós temos um bom pastor. Ai de nós se não fosse ele. É o bom pastor que vai atrás da ovelha. Ele sempre vai. Os discípulos cansados, desanimados, pescando, fazendo coisas naturais. E vocês perceberam que fazendo coisas naturais sem Jesus, a Bíblia fala que Jesus aproxima e grita lá do mar: ei, vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não apanhamos nada. Por quê? João 15:5, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Irmãos, quando você é escolhido para uma obra, você não prospera sem Jesus. Você pode ser o melhor, pode ser a boa naquilo que faz, não vai prosperar. Você vai ficar sozinho de novo, confuso de novo, lamentando de novo, porque você voltou achando que poderia ir além sem Jesus. O Senhor não permite. Você acha que Deus joga, irmão, para perder? Ele é Deus. Ele não deixa, você não prospera sem Ele. Os discípulos tinham experiência, sabia a hora de pescar, sabia como lançava a rede, e Pedro, que era o líder, estava liderando e estava cansado de puxar a rede para o barco e não ter nada, nem o peixe. Pedro dizia: não pode uma coisa dessa, nada. Se você estiver fazendo alguma coisa e não está fluindo em nada, pare um pouco e reveja os seus conceitos. E Jesus vem, graças a Deus que Jesus sempre vem. Graças a Deus que Ele está sempre presente. Ele pergunta: vocês têm alguma coisa? E eles dizem: não. E o Senhor dá uma ordem: lançai a rede à direita do barco. É a mesma coisa que Ele disse em Lucas 5 para Pedro, no início do ministério dele, quando Ele conheceu a Pedro. Depois que Ele usou o barco de Pedro, Ele falou com Pedro: lança a rede, vocês vão pescar. E Pedro falou: nós não apanhamos nada a noite inteira. O Senhor disse: lança a rede. E aqui no versículo 21 de João, Deus teve que repetir as coisas, repetir o milagre. O Senhor tem às vezes que repetir os feitos, repetir a mensagem, repetir o louvor, repetir a palavra, repetir a dor, repetir a mesma situação, para entender que você está tentando viver sem Ele. Aqui em João capítulo 21, Jesus repetiu o que Ele tinha feito há 3 anos atrás, lá em Lucas 5. Ele disse a mesma coisa: joga a rede. E eles disseram: não apanhamos nada. Ele disse: joga a rede. O Senhor sempre repete. Tem que repetir, para ver se nós tomamos jeito de novo. E eles jogaram a rede novamente. E a Bíblia fala que agora, eu creio que jogaram até quase que sem fé. Geralmente um só puxava a rede e não tinha nada. E quando jogaram, não conseguiram mais puxar a rede. Me ajude, os discípulos ajudando. 153 peixes. Sabe o que significa isso, irmão? 153 peixes era tudo que tinha no mar. Todas as qualidades que existiam ali no mar da Galileia. Peixes que eles nunca tinham pegado antes. Agora, com a presença de Jesus, com a palavra de Jesus, tudo que tinha faltado para eles esses anos inteiros, o Senhor deu numa ordem e no mover. 153 peixes, era tudo que o mar dava. Ninguém nunca tinha alcançado isso. E quando eles pegam 153 peixes grandes, diz a Bíblia, imediatamente João olha e diz assim: é o Senhor Jesus. João olha, irmão, no meio dos 12 e diz: eu lembro há 3 anos, Pedro, quando ele usou o barco nosso e mandou jogar a rede, aconteceu a mesma coisa, porém dessa vez foi maior, porque pegamos todas as qualidades do peixe. É o Senhor Jesus. Pedro imediatamente, irmãos, ele estava nu. Pedro estava nu, irmãos. Sabe por que ele estava nu? Pedro era o pescador nato, entendia de tudo. Pedro tinha uma empresa de pesca junto com João e Tiago. Eles tinham funcionário, eles conheciam. E todo mundo olhava para Pedro, porque Pedro era o líder. Então Pedro passou a noite inteira pescando e puxando a rede. Não dava nada. Jogava de novo, não dava nada. Pedro pensava: espera um pouquinho. É mais ou menos naquela região ali que está. E Pedro pegava, Pedro rodava e não tinha nada. Pedro começou a ficar suado, nervoso. Foi tirando a camisa. Alguém aqui, o pai ou a mãe, o líder, você foi fazer alguma coisa na sua vida, em alguma área.
Os outros precisavam ver você. Está todo mundo esperando o negócio acontecer e não está rendendo nada. Alguém já passou por uma situação assim, irmãos? Você pensa assim, agora ela faz. Todo mundo aqui é silêncio, ó. E você faz errado de novo. Todo mundo esperando, agora vai dar errado. Não, é ele que sabe fazer. Você pensa assim, gente, o que está acontecendo? Quanto tempo, quantas vezes que eu fiz isso? Já passaram por isso também? Pois é o que Pedro está vivendo. Os 11 estão esperando Pedro, porque ele é o cara. E Pedro vai ficando nervoso, irmãos, presta atenção aqui. E vai tirando a roupa, e fica nervoso e suado, e Pedro começa a falar assim, eu vou nadar. Eu pego com a mão. Agora Pedro começou a ficar perturbado, porque não acontecia nada de peixe. É por isso que a Bíblia fala que ele já estava nu. O homem sem Deus fica em desespero, irmão, para tentar prosperar e ser digno em alguma coisa, mas não consegue. É o próprio Deus que diz o Senhor Jesus, eu tenho a chave que fecha e que abre. Não era Satanás, era o leão da tribo de Judá que disse assim, hoje não prospera para você aprender que sem mim nada você pode fazer. Mas Pedro estava cego, ele não entendia isso. Parabéns. Presta atenção aqui. Olha o que acontece aqui, irmãos. Quando diz, é o Senhor, Pedro rapidamente veste uma veste e não espera o barco, ele vai nadando, desesperado. E chega até a praia. Não fala nada. Está com vergonha, porque tinha voltado. Está com vergonha. Ele tinha errado, ele era líder. Além de errar, levou algumas pessoas com ele. Ninguém é, irmão, todos nós que servimos a Deus, nós nunca erramos sozinhos. Quem dera se assim fosse. Toda vez que você erra, você leva alguém com você. Grava isso, infelizmente. Você nunca é assim, eu errei, mas não, nem que seja no pensamento, você prejudicou alguém. Amém, queridos? Isso é uma realidade nossa. Por que isso acontece? Porque uma vez que estamos inseridos na videira, você não está na videira sozinho, tem muitos varas que estava seca e que está inserido, você está com ligação com alguém o tempo todo. O tempo todo, irmão, você está interagindo. Pedro, quando foi pescar, ele errou. Levou 11 com ele. 9, 10, né? Um tinha morrido. E ele chega diante do Senhor, ele está sozinho, chegou primeiro, não falou nada, os discípulos chegaram. Agora é interessante que quando eles chegaram lá, eu já falei isso algum tempo atrás, eu tenho que repetir, o Senhor pediu peixe, e agora eles chegaram, eles viram peixe e pão sobre a brasa. Já estava tudo preparado. Vou terminar. Deus sempre pergunta, mas Ele não pergunta para saber. Deus tem respostas. Ele pergunta para você ver aonde está indo a sua vida. Quando ele perguntou aos discípulos, tem alguma coisa para comer? Ele sabia que eles não tinham pegado nada. Jesus estava falando assim, gente, presta atenção. Vocês não foram chamados para pescar. Eu disse a vocês há 3 anos atrás, quando eu usei o barco seus, quem sabe foi o mesmo, Jesus estava dizendo em outras palavras, era isso com eles. Eu disse para vocês me seguir, que eu ia fazer vocês pescadores de almas. E vocês estão voltando para suas origens terrenas. Quando Jesus pergunta, tem alguma coisa? Jesus sabia que eles não tinham nada. Mas eles não queriam assumir que não tinha nada. Eles não queriam perceber que não tinha nada. Eles não queriam aceitar que não tinha nada. Eles estavam tentando lutar para obter alguma coisa que Deus disse que não era para fazer mais aquilo. Deus está dizendo para alguém nessa noite, não é para você fazer mais isso. Eu já tirei você desse estado. Te dei ministério, te dei direção, te dei foco. Não volte para as suas origens terrenas. Deus é Deus de perguntas, não para obter respostas, mas para fazer o homem perceber o caminho que tem andado. É por isso que ele chega para Adão e pergunta, Adão, aonde estás? É por isso que ele chega para Caim e pergunta, Caim, aonde está teu irmão?
Ele queria que Caim percebesse que tinha cometido um assassinato. Ele queria que Adão percebesse que não podia esconder de Deus. Ele pergunta para o profeta Ezequiel: pode, Ezequiel, esse vale de ossos secos se tornar um exército? Ele pergunta para Abraão: por que a tua mulher ri, Abraão, quando eu digo que você terá um filho ainda na idade avançada? É Deus que pergunta. Ele perguntou para a mulher samaritana: me dá alguma coisa. Ele pediu e perguntou para ela: aonde está o teu marido? Ele queria que ela revesse a situação, o caminho dela. Ele perguntou para o mestre Nicodemos: você não entende coisas espirituais, mesmo eu falando de maneira tão simples? Ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Ele perguntou para a mulher flagrada em adultério: aonde estão os teus acusadores? Deus é Deus de perguntas. Não para obter resposta, mas para você avaliar a tua vida, a tua estrada, o destino. Ele perguntou para Paulo: Paulo, por que me persegues? Por que persegue a minha igreja? Duro é para ti lutar contra aguilhões, contra algo que eu consolidei com meu sangue. Ruim para você fazer isso. Por que me persegue, Saulo? Perguntou para ele no caminho. Ele perguntou para Marta. Quando ele foi no túmulo, ele disse para Marta: por que choras? Eu não te disse que verias a glória de Deus? Ele perguntou para Maria Madalena: por que procura vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui. O Senhor é Deus de perguntas. Deus que olha para o ser humano, vê a vida, vê o caminho, vê os lugares aonde trilhou e faz perguntas. Vocês lembram quando Elias estava escondido? O que ele disse para Elias? Por que está dentro desta caverna? Eu não te mandei aqui. Eu não dei ordem para você estar aqui. Pode preparar. Presta atenção. Ele perguntou para Elias: por que está dentro da caverna? Ele disse para Jeremias, presta atenção aqui, irmãos. Para mim terminar, Jeremias como escolhido, ele disse para Jeremias: não diz, não pensa que você é um menino, Jeremias. Se coloca de pé, igreja.